questão do estudante e de ser um privilegiado, de ser pago pela sociedade. Então, no caso da geologia, havia essa questão de recompensa para a sociedade, de colocar nas suas bandeiras questões, por exemplo, como as riquezas brasileiras, a questão de cuidar do patrimônio, que é um patrimônio de todo, né? Denunciar essas questões. Você falasse um pouco desse discurso do estudante que apoia a sociedade, que busca incluir temas mais gerais que favoreçam também a sociedade. Não ser aquele negócio mais corporativo, né? Venha a nós, vamos dizer assim. Então, a escola de geologia tinha, rapaz, era uma eu acho que, como eu falei, a escola de geologia, se você for ver a escola de geologia no Brasil, a maioria dessas escolas elas tiveram uma atuação forte, né, no movimento estudantil, né? E por quê? Porque essa questão do minério, das riquezas nacionais, né, eram bastante discutidas dentro da faculdade de geologia, né? E era uma tradição aqui da faculdade de geologia nas lutas por essas bandeiras, né? Defesa dessas bandeiras, como eu falei da Câmara Brava. E isso levava, independentemente da função política, né, que pudesse ter um ou outro estudante, você tinha um referencial comum, né, que eram as lutas pela preservação, pelo cuidado com as riquezas nacionais, né? Quer dizer, e levava a isso a um certo espírito também nacionalista, né? Você tinha uma certa coisa, né, do nacional, uma certa consciência do nacional, uma certa consciência de que as reservas, né, quer dizer, que o minério são riquezas não renováveis, então isso existia. Eu acho que a escola de geologia também, no caso aqui de Pernambuco, ela teve, né, no seu início, uma composição que era essencialmente de professores estrangeiros, né? A escola de geologia foi inicialmente baseada com essa teoria e, por sorte, né, uma série de professores que tinham essa visão mais mundial da questão da importância, né, do minério dentro do país. Isso, quer dizer, isso então gerou dentro da escola de geologia, que foi até pelo meu período de 69, 70, toda essa turma que entrou aí, quer dizer, isso era muito forte, né? Essa questão nacionalista, essa questão da responsabilidade com os minérios. E a escola de geologia, e as faculdades aqui em Pernambuco era, nessa época, um centro cultural, e é um centro cultural muito forte aqui no Nordeste, né? E até esse período, talvez fosse, era sem dúvida o nosso centro, né? O nosso centro. Você tinha na escola de geologia que tinha alunos de vários estados aqui do Nordeste, né? Quer dizer, você tinha no movimento estudantil, ou nas faculdades aqui, você tinha não só alunos do interior do estado, como você tinha de uma série de outros estados, né? Nós tínhamos alunos, pessoas que vinham do Maranhão, né, para cá, porque então Pernambuco era todo, quer dizer, dessa região norte para o nordeste era um polo, você tinha pessoas que eram de Belém, né, aqui na universidade. Então o Pernambuco terminava refletindo toda uma situação do Nordeste, né? Então você tinha dentro da faculdade isso. E essas questões do minério, a questão do minério era uma questão muito forte, né? Era uma questão que sempre envolveu sociologia, sempre envolveu sociologia. Os que estavam no poder eram considerados entreguistas, nesse aspecto militares. Ah, claro. Aí você tinha, porque tem o seguinte, porque aí eu não sei como essa situação se dava antes de 64, né? Mas a partir de 64, claro que existia, era como se 64 tivesse essa linha, né, de luta, né, tivesse sofrido uma grande derrota, né? Quer dizer, tivesse sofrido uma grande derrota, mas porque essas discussões não podiam ser discutidas. Mas porque nós tínhamos a consciência de que isso era definido em outro patamar. Não era mais pela cultura popular, não era mais pela participação disso daí, nem da universidade, que já era uma elite, né? Nós tínhamos consciência que nós éramos. Uma escola de geologia que tem sempre poucos alunos, né? Num universo que, eu acho que você tinha uma escola de geologia aqui só, eu acho que tinha em Belém. Só essas duas aqui. Tinha outra na Bahia, né? Que era mais voltada para a questão do petróleo e só. Né? A geologia tinha 10 anos, em 68 por aí, Cage e tal. Ouro Preto, Recife, São Paulo.
65, né? Então, e a escola de geologia formou isso, é uma coisa muito própria, o próprio estado de Pernambuco, a Associação das Ligas Camponesas, né? Pernambuco tem toda uma história, né? de oposição, de resistência, né? Que eu acho que isso é uma herança cultural que terminava rebatendo na faculdade, no movimento estudantil, né? A própria história de Pernambuco quer dizer, exercia uma influência muito grande. Lá, você estudou engenharia, o que era? Geologia, o que era? Qual o diferencial? Olha, a história de geologia na época era o vestibular mais difícil que se tinha aqui, né? É tanto que, porque as matérias do vestibular ele possibilitava quase a você, porque na época você podia fazer segunda opção, né? Como era, você tinha uma média livre, né? Então se você não passava, mas não conseguia matricular naquela universidade, se tinha uma vaga na outra, você poderia. Então a escola de geologia era tão louco que você poderia fazer a opção, talvez fazendo mais uma matéria só, desde engenharia até medicina, né? Porque nós fazíamos biologia, nós fazíamos quase todas as matérias de medicina, nós fazíamos todas as matérias de engenharia, né? Então a escola, nós podíamos pegar geografia, era um leque de possibilidades que você tinha muito grande, porque o vestibular de geologia era um leque. E tinha uma política de seletiva muito grande, né? Tanto que a escola tinha 40 ou 50 vagas, as primeiras turmas eram turmas de 25. Os professores faziam, quando foi unificado, não, essa questão aumentou. Então, ser da escola de geologia, pelo menos para a gente, ser um estudante de geologia era uma coisa diferente. Nós tínhamos bom, nós tínhamos passado, nós tínhamos conseguido entrar na escola, né, que era a mais difícil, né? Que todos nós achávamos que era o futuro também, digamos assim, mais promissor, né? E nós não desligávamos o geólogo da questão política. Então, essas questões do minério, todas as questões políticas, era constantemente debatida dentro da escola. Não é à toa que dentro da escola de geologia sai um Sobral, né? Que foi uma das músicas centrais é aquela Hiroshima, aquela Rosa Hiroshima, né? E era um programa que era claro que não colocava de forma política direta, mas era uma denúncia muito forte, né? Esse era um musical, né? Mas que então esse musical foi chamado para a escola de engenharia, foi chamado para a Católica, foi chamado para se apresentar em algumas, como em Caruaru, por exemplo, pela faculdade de Caruaru, né? Para ser apresentado lá. Então, a escola de engenharia era uma escola pequena, mas tinha uma presença muito grande no movimento estudantil, né? Claro, não tinha o peso que tinha uma escola de engenharia, até em função do número de alunos, né? Mas se você for imaginar proporcionalmente, como eu falei, nós tínhamos, não era todo, nós distribuímos quase, era para mais da metade da escola, um jornal de um partido clandestino que era o PCB, depois do nacionalismo do PCBR. E nós tínhamos a quem distribuir esse material, quem lia, quem discutia esse material. Então, quer dizer, eu já encontrei uma escola de geologia quando entrei em 67 com um nível de politização muito alto. Agora, o que identificava o estudante de geologia com engenharia? Assim, as afinidades maiores entre vocês em termos ideológicos? Assim, não, aí você pode ver não como a escola, como um todo, né? Você pode ver como indivíduos, né? Por exemplo, como um todo você vê, a escola de geologia apoiou em peso a eleição do Cândido, que era da escola de engenharia. Então você elimina aí qualquer possibilidade de um certo direitismo. Entendeu? Como qualquer preconceito entre as escolas, né? Do conjunto dos seus alunos. Né? Só do conjunto mais. Claro, então, no meu entender, nós não temos isso. A escola de geologia tem uma relação muito boa com a arquitetura, tinha vários pessoas que militavam no movimento estudantil, né? Nós fazíamos refeição no Diretório da Arquitetura, né? A escola de geologia não tinha refeitório e fazia lá. Então, a escola de geologia guardava uma boa relação com a escola, até porque também a escola de geologia era mais homem, a de arquitetura era mais mulheres. Então, era interessante almoçar na faculdade de arquitetura, que era perto da escola de geologia. Então a escola de geologia, no meu entender, tinha uma relação boa, não sei como isso continuou depois de 69, como isso foi, né? Mas a escola de geologia era vista como uma escola politizada, como uma escola que atuava, como uma escola que, né? Inúmeras reuniões de movimento estudantil foram feitas na escola, sobrando aquelas reuniões mais secretas, mais, né? Mas, assim,
Vamos falar um pouco agora da questão da luta armada. Então você pegou praticamente no início da sua formação universitária aquelas opções entre luta armada, entre não luta armada, entre uma atuação mais fora, uma atuação mais dentro. Você pegou esse período, o início desse período, né, dessa escolha, né? Acho que a cisão do PC em 67, precisamente de dezembro, né, de 67. Olha, quando eu entrei no PCB, a Escola de Geologia e 2 núcleos. Você entrou no início de 67. 77, é. Então já pegou as discussões, as para você. Já. Mas foi uma coisa meio assim, porque eu vou te explicar por quê. Bom, então entra na escola de engenharia, já tem um núcleo, nós formamos outro núcleo, né? Então, com a escola de 100 e poucos alunos, você tinha 2 células